Você já se perguntou o que acontece quando o trono de Pedro fica vazio? Quando um papa morre, não é apenas uma figura religiosa que parte. É o próprio coração visível da igreja que para de bater por um instante. Mas, e se eu te dissesse que a morte do Papa Francisco não é apenas um fim, mas o início de um dos períodos mais misteriosos e espiritualmente decisivos da nossa era? Sim, algo está prestes a mudar. E muitos não estão preparados para o que virá. A igreja entra agora em um tempo chamado sede vacante, expressão latina que significa literalmente a sé está vaga. É nesse momento que os olhos do mundo se voltam para o Vaticano e os olhos do céu também. A escolha de um novo Papa não é um simples processo humano. É um combate espiritual, é um conclave carregado de oração, segredos, promessas e profecias. Mas por que isso tudo deveria importar a você, fiel católico? Porque as decisões que serão tomadas nas próximas semanas vão ecoar na sua vida, na sua fé e até no destino das futuras gerações. E se Deus já estivesse preparando um tempo de grandes provações e graças? E se os sinais já estiverem acontecendo, mas poucos conseguem enxergar? E se a sua fidelidade hoje for a chave para a renovação da igreja amanhã? Nos próximos minutos, você descobrirá o que realmente significa a morte de um Papa segundo a fé católica. Os mistérios que cercam o conclave e os sinais que precedem grandes mudanças. Histórias bíblicas que mostram como Deus age em tempos de transição espiritual. Como se preparar espiritualmente para o que virá. E por que você pode ser chamado a uma missão maior. Este vídeo não é só uma explicação. É uma convocação divina. Antes de começarmos, escreva nos comentários que Deus nos abençoe. Isso mostrará seu compromisso com a fé e fará parte de uma corrente de oração por toda a igreja. Clique em curtir agora mesmo. Isso fará o YouTube mostrar este vídeo para mais católicos devotos que, como você, estão buscando sinais do céu. Obrigado por apoiar este canal. Você faz parte de uma comunidade que mantém viva a luz da fé. Alguns minutos deste vídeo podem conter a chave para destravar uma bênção na sua vida. Fique até o final. O estudo está prestes a começar. O chamado de Moisés, quando Deus levanta um líder em meio ao caos. Na morte de um Papa, muitos fiéis sentem medo, confusão, insegurança. Mas não é a primeira vez que o povo de Deus se vê sem um guia visível. Na Bíblia, encontramos um paralelo poderoso no capítulo 3 do livro do Êxodo. O povo hebreu estava há séculos escravizado no Egito. Sofrendo sob o jugo do faraó, clamava por libertação. E foi exatamente no momento em que tudo parecia perdido que Deus chamou Moisés, um homem que vivia exilado, esquecido no deserto. E o Senhor disse: Vi atentamente a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Êxodo 3, 7 e 8. Assim como o povo de Israel, hoje muitos católicos choram por causa das confusões, das divisões internas, da frieza espiritual. Há quem diga que a igreja está se enfraquecendo, mas a verdade é que Deus jamais abandona o seu povo. Naquele tempo, ele chamou Moisés. Hoje, ele pode estar preparando alguém que mudará os rumos da igreja. E a morte do Papa Francisco pode ser exatamente o momento onde Deus começará a agir com mais intensidade. A lição espiritual é clara. Deus age nas transições. Deus escolhe líderes nos desertos, nas dores, nos silêncios da história. Moisés não foi escolhido no trono do Egito, mas em um arbusto em chamas, em terra seca. Talvez o próximo Papa esteja hoje oculto, em silêncio, longe dos holofotes, mas sendo formado interiormente por Deus. E mais do que isso, talvez Deus esteja te preparando também para ser luz, para ser ânimo para outros católicos,
para ser um dos que sustentam espiritualmente a igreja com sua oração, jejum e fidelidade. Quantas vezes você se sentiu como o povo hebreu, cansado, escravizado pelas dificuldades, sem esperança? Talvez você ache que nada vai mudar. Mas e se a mudança começar no exato momento em que tudo parecer sem saída? Foi no deserto que Deus falou. Foi no silêncio que ele escolheu o libertador. Agora, com a morte do Santo Padre, a igreja entra em um deserto espiritual. Mas não se engane, o Deus do Êxodo ainda está à frente. O conclave, um mistério entre céu e terra. Quando a sé de Pedro fica vaga, inicia-se o que chamamos de conclave, um momento onde os cardeais do mundo inteiro se reúnem em segredo absoluto para escolher o novo sucessor de São Pedro. Mas o que muitos não sabem é que por trás das portas fechadas da Capela Sistina acontece muito mais do que uma eleição. O conclave é um campo espiritual, um verdadeiro cenáculo moderno, onde os corações dos eleitores são chamados a se abrir à voz do Espírito Santo. E o inimigo sabe disso. Ao longo da história da igreja, há registros de conclaves que duraram meses, em meio a tensões, intrigas políticas e até ameaças externas. Mas, ao mesmo tempo, há relatos de fenômenos inexplicáveis, como inspirações repentinas, unanimidades surpreendentes e escolhas que mudaram o rumo da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. Essa promessa de Cristo não foi anulada com a morte de um papa. Pelo contrário, ela se renova a cada conclave. Mas será que hoje ainda escolhemos papas conforme o Espírito Santo quer? Ou estamos correndo o risco de ouvir apenas as vozes humanas? Estaríamos prestes a ver um papa que trará renovação ou provação? Essas perguntas ecoam nas almas dos fiéis, e por isso a oração durante esse tempo é mais importante do que nunca. São muitos os inimigos invisíveis que cercam esse processo. O próprio Padre Pio já alertava: Satanás pode entrar até mesmo dentro da igreja e enganar muitos. Por isso, a sua postura não deve ser de espectador, mas de intercessor. Você tem rezado pelos cardeais, tem jejuado pela escolha do próximo Papa. A igreja precisa de fiéis que compreendam a gravidade desse momento e entrem em combate espiritual. Porque a escolha de um novo Papa pode ser o sopro de um novo Pentecostes, ou o início de uma purificação dolorosa. A Bíblia nos mostra que Deus permite transições difíceis quando quer purificar seu povo. Mas também nos mostra que, mesmo nos tempos mais sombrios, ele jamais abandona a barca de Pedro. A morte de Eli e a queda da glória. Quando um líder cai e Deus inicia algo novo. No capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, vemos uma cena que marcou o destino de todo o povo de Israel: a morte do sacerdote Eli. Eli era o sumo sacerdote, o juiz espiritual da nação, aquele que liderava os rituais no templo de Deus. Mas em seus últimos anos, Eli havia se tornado negligente, fraco diante do pecado dos seus filhos, cego, física e espiritualmente. Israel, nesse tempo, travava uma guerra contra os filisteus e, para tentar garantir a vitória, decidiram levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. Mas Deus não estava com eles. A arca foi capturada, milhares morreram. E quando Eli recebeu a notícia de que seus filhos haviam morrido e a arca fora levada, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Foi-se a glória de Israel, gritou uma mulher ao dar à luz um filho naquele dia. Feito 4:21. A morte de Eli representou mais do que a perda de um líder. Ela foi o sinal visível de que Deus estava encerrando um ciclo para começar algo novo. Será que estamos diante de um novo momento Eli da história da igreja? A morte do Papa Francisco pode ser para muitos
o fim de uma era marcada por tensões, desafios e tentativas de renovação. Mas para Deus, pode ser o início de um novo ciclo de santidade e purificação. O povo de Israel se viu desorientado após a morte de Eli, mas o Senhor já havia escolhido alguém para renovar a esperança. O jovem Samuel, que escutava a voz de Deus mesmo enquanto o templo dormia. O que aprendemos aqui? A morte de um líder espiritual é sempre um choque, mas Deus não age apenas por meio dos grandes. Ele levanta os Samuéis escondidos nas sombras, os puros de coração, os obedientes. Você pode ser um deles. Sim, enquanto o mundo se agita, com notícias de conclaves, fumaças brancas e nomes estranhos em latim, Deus pode estar sussurrando algo ao seu coração. A pergunta agora é: estamos preparados para reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho do mundo? Ou seremos como Eli, cegos, passivos, caindo diante da desgraça sem nos movermos em oração? A profecia de São João Paulo. 1. A igreja será testada como nunca antes. Em diversas ocasiões, São João Paulo II, Papa amado, santo reconhecido, deixou mensagens que hoje soam como verdadeiras profecias. Palavras ditas há décadas, mas que com a morte do Papa Francisco ganham um peso novo, quase profético. Durante o Congresso Eucarístico de 1976, nos Estados Unidos, quando ainda era cardeal, Karol Wojtyła disse: "Estamos agora perante a maior confrontação histórica que a humanidade já viveu. Não creio que a vasta comunidade cristã o perceba totalmente. Estamos agora perante a confrontação final entre a igreja e a anti-igreja, o evangelho e o anti-evangelho." Essas palavras à época pareceram fortes demais, mas hoje, olhe ao redor. Divisões internas, confusões doutrinárias, desprezo pelos ensinamentos tradicionais, dúvidas sobre o futuro da igreja. E agora, um trono vazio. A morte de um papa pode parecer apenas mais uma etapa do processo eclesiástico, mas para quem lê os sinais com os olhos da fé, pode ser o início da concretização dessa batalha espiritual que São João Paulo II anunciou. Ele não falou de uma luta apenas política ou cultural. Ele falou de uma confrontação espiritual entre o corpo de Cristo e uma falsa igreja. E se esse novo tempo começar exatamente agora? E se o próximo Papa for desafiado por forças internas e externas jamais vistas? A lição aqui é profunda. Toda vez que a igreja foi purificada, ela foi antes perseguida, dividida ou silenciada, mas nunca derrotada. Porque a promessa de Cristo permanece viva, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. E é justamente nesses momentos que os santos surgem, não nos palácios, mas nas casas, nas famílias, nas paróquias humildes, nos leigos que não se vendem, não se dobram, não negam a verdade. Você pode ser um desses. Você é chamado a ser firme, lúcido, corajoso. A pergunta agora é: como podemos nos preparar espiritualmente para o Papa que virá? Existe alguma orientação bíblica para os fiéis em tempos de transição? O tempo de todas as coisas. Sabedoria de Eclesiastes para os dias de espera. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3:1-2. Este é, talvez, o versículo mais conhecido do livro do Eclesiastes e um dos mais ignorados quando a ansiedade bate. Vivemos tempos apressados, viciados em imediatismo, mas Deus trabalha no tempo da eternidade. A morte do Papa Francisco nos coloca justamente nesse ponto da história onde um ciclo se encerra, mas o novo ainda não começou. É um tempo de esperar para ver.
E muitos se desesperam nesse intervalo. O Eclesiastes nos ensina a aceitar os ciclos com fé e sabedoria. A igreja está em luto, mas não está perdida. A barca de Pedro não está sem direção, apenas cruzando um mar de silêncio. E é nesse tempo que o verdadeiro fiel é revelado. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que permaneceram firmes no entre o velho e o novo, entre a promessa e o cumprimento, entre a queda e a restauração. Será que você consegue manter a fé quando o céu parece mudo? Será que você consegue seguir firme quando não há papa, nem direção clara? O autor do Eclesiastes fala da vaidade dos impulsos, da futilidade dos projetos humanos sem Deus, da sabedoria de quem espera, ora, silencia. E é isso que somos chamados a viver agora. Tempo de silêncio, tempo de oração, tempo de intercessão, não de especulação. Tempo de purificação, não de julgamento. A lição profunda aqui é: não queira apressar o Espírito Santo. Ele sopra onde quer, quando quer. E o Papa que virá será aquele que o céu permitir. Mas nós devemos nos preparar espiritualmente para acolhê-lo. E essa preparação exige virtudes, temperança para não se deixar levar por opiniões exaltadas, prudência para discernir o que é de Deus e o que é do mundo, fé para crer que Cristo continua no leme da igreja. A barca de Pedro parece balançar, mas ela já passou por tempestades muito piores, e isso nos leva a um momento profético do Novo Testamento, onde Jesus parece ter previsto exatamente um cenário como este, quando o pastor é ferido e as ovelhas se dispersam. O pastor ferido e as ovelhas dispersas, um alerta profético de Jesus. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 26:31. Jesus pronunciou essas palavras na noite em que foi traído, mas ele não falava apenas de si mesmo. Essas palavras carregam um eco profético que atravessa os séculos e ressoa sempre que a igreja perde sua liderança visível. A morte do Papa Francisco é, para muitos católicos, como a ferida de um pastor. Ainda que o trono de Pedro esteja apenas momentaneamente vazio, o sentimento de orfandade espiritual é real. E como Jesus previu, muitos começam a se dispersar. A história já mostrou isso outras vezes. Na ausência de clareza ou liderança firme, surgem confusão, medo, opiniões exageradas, teorias de conspiração, divisões. O inimigo das almas adora esse tipo de terreno fértil para semear escândalos, desesperança e até mesmo ódio dentro da própria igreja. Mas a pergunta crucial que devemos nos fazer é: o que Jesus fez após dizer essa frase? Ele não recuou. Ele foi até o fim. Ele cumpriu sua missão mesmo sabendo que os seus se dispersariam. E ele prometeu que, mesmo dispersas, suas ovelhas seriam reunidas novamente. Quando eu for ressuscitado, irei adiante de vós. Mateus 26:32. Eis o segredo revelado. Mesmo quando parece que estamos sozinhos, Jesus já está indo à nossa frente. Ele é o verdadeiro pastor. Os papas são seus vigários, seus representantes. Mas ele é o bom pastor que nunca abandona suas ovelhas. Nesse tempo sem papa, o que fazer? Não entre em pânico. A dispersão é um teste de fidelidade. Não se apegue a fofocas e discussões ideológicas. Permaneça na oração e nos sacramentos. Seja você um instrumento de unidade e paz. Quantas vezes, diante de uma perda, sua fé foi abalada? Quantas vezes, sem um guia visível, você se sentiu perdido? Talvez agora seja o momento de amadurecer espiritualmente, de compreender que mesmo sem Papa, mesmo com o céu aparentemente em silêncio, o Cristo ressuscitado caminha à nossa frente. E ele já está preparando o coração daquele que será o próximo vigário da terra. Santa Catarina de Siena, a mulher que salvou a igreja com a oração e a coragem. Poucos sabem, mas Santa Catarina de Siena, uma simples leiga consagrada,
Foi uma das mulheres mais influentes da história da Igreja. E isso não por ocupar um cargo, mas por possuir uma vida profundamente unida a Cristo pela oração, penitência e coragem. Em uma época de grande crise, com o Papa vivendo em Avignon, na França, longe de Roma e submisso a pressões políticas, Santa Catarina se levantou como uma voz profética. Ela escreveu cartas firmes e espirituais aos cardeais e ao próprio Papa Gregório XI, exortando-o a voltar para Roma e cumprir a missão que Cristo havia lhe confiado. E mais ainda, ela jejuava e oferecia sacrifícios contínuos para que a vontade de Deus se cumprisse no seio da Igreja. E sabe o que aconteceu? O Papa voltou para Roma. Uma mulher santa, escondida do mundo, mas ouvida pelo céu, mudou o rumo da história da Igreja. A lição aqui é poderosa. A oração dos pequenos sustenta o trono dos grandes. Muitas vezes pensamos que nada podemos fazer, que a escolha do Papa está nas mãos de homens poderosos, longe de nós. Mas Santa Catarina nos ensina que quando o povo de Deus ora, jejua e se mantém fiel, o céu se move. E se Deus quisesse usar você como usou Santa Catarina? E se a sua fidelidade neste tempo de transição fosse mais importante do que você imagina? E se, no segredo do seu quarto, suas lágrimas de intercessão estiverem moldando o coração do próximo Papa? Santa Catarina não esperou ser chamada. Ela não ficou reclamando nos corredores ou comentando escândalos. Ela agiu no Espírito. E é isso que somos chamados a fazer neste momento. Você, fiel católico, pode rezar o rosário todos os dias pelo futuro da Igreja, oferecer jejum e penitência pela eleição do novo Papa, se aprofundar nos ensinamentos da fé para não ser enganado, unir-se espiritualmente ao sofrimento da Igreja, confiando em Deus. O mundo precisa de novas Catarinas, homens e mulheres comuns que, unidos ao coração de Cristo, fazem estremecer os céus com sua fé. E se você acha que isso é pouco, lembre-se, foi uma jovem desconhecida da Toscana que trouxe de volta o vigário de Cristo à sua missão. Tu me amas? O amor que sustenta o trono de Pedro. Após a ressurreição, Jesus encontra Pedro à beira do mar. Ele não o repreende por tê-lo negado. Ele não exige explicações. Jesus faz apenas uma pergunta, 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? João 21:15-17. Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus, em cada resposta, o envia, apacenta as minhas ovelhas. Essa cena não é apenas comovente. Ela é o coração do papado. Mais do que doutrina, mais do que administração, mais do que presença diplomática, o Papa é, antes de tudo, um homem que ama profundamente Jesus Cristo. Por isso, essa passagem nos oferece um critério espiritual poderoso. O próximo. Papa deve ser, acima de tudo, um homem ferido de amor por Cristo. Não basta ser inteligente, não basta ter experiência. Tem que ter sido quebrado, moldado, restaurado, como Pedro falhou. Pedro chorou, Pedro teve medo, mas Pedro voltou e por isso Jesus o escolheu. E se o novo Papa também for alguém que, como Pedro, já caiu, já se humilhou, já chorou escondido, mas se levantou com mais amor? E se o critério do céu para o sucessor de Francisco não for prestígio, mas pureza de coração? Essa passagem nos ensina que o maior trono da terra, o trono de Pedro, só pode ser sustentado por quem ama Jesus acima de tudo. E você ama Jesus? Ama a Igreja, mesmo com suas feridas? Está disposto a rezar não apenas para que venha um bom Papa, mas para que venha aquele que mais ama a Cristo, como Pedro aprendeu a amar? Jesus não escolhe líderes como o mundo escolhe. Ele olha para o coração. E muitas vezes o Papa que o mundo menos espera é o que mais toca o coração de Deus. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante. Respire fundo, feche os olhos e olhe para dentro de si.
A morte do Papa Francisco não é apenas um evento midiático, nem apenas um rito institucional da Igreja. É um chamado, um convite, direto de Deus a você. O Espírito Santo está se movendo. A barca de Pedro atravessa mais uma tormenta, mas como em todas as outras vezes na história, ela não afundará. Talvez este seja o tempo em que Deus te convida a rezar com mais fervor, estudar a fé com mais profundidade, manter viva a chama da esperança. Você não é espectador, você é parte do corpo de Cristo, e este vídeo foi um sinal, um lembrete de que Deus não se cala em tempos de incerteza. Ele fala através dos que estão atentos. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Se você assistiu até o final, escreva nos comentários: mesmo sem Papa, Cristo reina. Essa frase será a marca dos que permaneceram firmes, dos que não abandonam a fé quando o mundo treme. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que ama a igreja. Pode ser o sopro de esperança que ela precisa neste momento. Clique em curtir se esta mensagem falou ao seu coração. Isso fará com que o YouTube mostre este vídeo a mais católicos devotos e nos ajude a formar uma verdadeira comunidade de intercessores. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Você precisa continuar essa jornada conosco. Este canal é um farol e cada novo vídeo é um passo na direção da luz, porque a fé não termina com a morte de um Papa. Ela recomeça mais forte na vida dos que continuam lutando por Cristo. Obrigado por permanecer até o fim. Obrigado por amar a Igreja. Obrigado por ser sinal de esperança em meio às trevas. Que Deus te abençoe poderosamente e que o novo Papa seja aquele que mais ama a cruz.